Essa música que a gente cantou agora por último, ela é uma letra bem forte, né? É Ele, por Ele eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo, por amor e com alegria. Já parou para pensar nisso? Gastando, né, a minha vida. O tempo está passando, minhas energias estão indo, meus melhores anos talvez estão indo. Mas por Ele, eu estou gastando a minha vida. E mesmo que eu entenda que eu estou perdendo, né? Porque o mundo acha que está perdendo, quem vive para Jesus está perdendo, mas eu posso estar perdendo de fazer coisas que fossem para mim, mas eu estou perdendo com amor e com alegria, porque eu reconheço que Ele é o dono dos meus dias. Isso é muito forte. Mas a gente só faz isso quando a gente realmente entende que Ele é o dono. E por que eu torno Jesus o dono da minha vida? E é sobre isso que a gente quer falar um pouco hoje. Quem é Jesus para nós? O Martin já deu esse spoiler aí, né? A gente vem nas últimas semanas, a gente começou na semana passada começando o primeiro domingo de Advento, né? Que é aquela antecipação do Natal, a preparação do Natal. Na semana passada a gente falou um pouco sobre as profecias que antecederam o nascimento de Jesus, que anteciparam esse momento, né, da vinda de Jesus. E nas profecias que nós lemos, naquilo que o Martin trouxe, ficou muito claro que havia uma grande expectativa na revelação do Messias, né? Não sabiam quem seria, esperavam por alguém, esperavam um enviado de Deus. Mas a expectativa dos judeus era de um Messias, um enviado, um ungido, alguém que fosse algum líder político, religioso, algum, né, libertador, porque eles viviam numa opressão de vários tempos, de vários povos por muito tempo. Depois de um tempo de liberdade, né, que antecede o nascimento de Jesus ali, que é o período dos Macabeus, teve uma revolução e um tempo ali de paz. De novo há o domínio romano, né? E eles são agora dominados pelos romanos e eles esperam todo aquele tempo de novo uma libertação. E aí nós vamos ver que Isaías tinha profetizado, né? 700 anos antes, como a gente leu, alguém que viria no Messias chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Havia uma expectativa de alguém que não seria somente um homem, né? Seria alguém diferente, seria alguém que reuniria características aqui da presença de Deus, né? Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E quando Jesus surge, Ele não é bem recebido. Ele frustrou a expectativa de muitos. Muitos esperavam talvez aquele libertador, aquele líder. Hoje a gente falaria, né, alguém num cavalo branco, poderoso, aguerrido, forte, talvez com uma aparência, né, majestosa. E a Bíblia vai falar, né, que ele não tinha, e isso é uma profecia também, não tinha formosura e nem nada, né? Mas Jesus vem de uma forma escandalosa para aqueles que o aguardavam de outra maneira. Vimos Jesus, e a gente vai saber isso na história do Natal, Jesus nascendo numa manjedoura, nascendo num lugar humilde. Jesus depois no seu ministério entrando em Jerusalém, quando ele é aclamado, mas ele entra num jumentinho e não num cavalo, não uma outra forma, né? Jesus escandaliza aqueles que aguardam um libertador poderoso e um líder político religioso. Alguém que faria uma revolução. Eles não aceitaram Jesus. João 1, capítulo 11, vai dizer que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Os seus não o receberam. Mas certa vez Jesus perguntou para os seus discípulos, porque havia uma especulação no meio do povo assim, quem era Jesus? E falavam, ele é um profeta, é Elias, né? Eles falavam, especulavam, quem ele era então? E Jesus pergunta para os discípulos assim, e vocês, quem dizem que eu sou? Quem dizem que eu sou? E fez eles pensarem sobre, né, quem ele era. E a gente vai ver uma frase, depois eu vou ler ela, vou deixar no ar agora. A gente vai ver uma frase que a gente até cantou aqui, né? De alguém que responde quem Jesus é para ele. Mas como você responderia? Quem é Jesus? Quem é Jesus para ti? Se a gente perguntar na rua,
tem alguns vídeos na internet que as pessoas fazem isso. Quem é Jesus, né? Muitos vão dizer, cara, Jesus é uma pessoa muito importante. Jesus foi um líder carismático. Jesus é um mestre. Jesus é um personagem histórico. Jesus dividiu a história. Jesus não tem como não reconhecer a importância de Jesus. Mas muitas vezes essas respostas elas se limitam a um olhar humano. Quem é Jesus do ponto de vista humano? Eu quero que a gente fale um pouco mais hoje sobre Jesus como o Messias. As profecias apontavam um Messias, um enviado de Deus. Quem é Jesus? Por que Jesus é esse enviado de Deus? O que mostra na Bíblia que ele é esse enviado de Deus e o que ele fez? Olhando dessa perspectiva, a gente vai ter uma compreensão muito diferente de Jesus. Não dá mais para olhar Jesus do ponto de vista unicamente humano. Eu quero te conduzir um pouco nesse caminho hoje, para a gente sair daqui com uma percepção diferente de Jesus. Talvez só reforçar aquela percepção que tu já tem, mas talvez entender assim, puxa, Jesus, quem é Jesus? Agora eu entendi quem é Jesus. Não posso olhar mais Jesus da mesma forma que eu olhava. Primeiro, o que significa o Messias? Essa palavra ela não é algo muito fácil para o nosso vocabulário, né? Messias, se alguém falasse Messias, muitos vão dizer que é um sobrenome, né? Messias. Muitos têm um segundo nome ou um sobrenome. Mas Messias na Bíblia significa ungido. Ungido. E Messias, isso em hebraico, em grego, Messias é traduzido como Cristo. Muitos acham que o nome de Jesus era Jesus Cristo. Jesus, Cristo, alguma coisa, né? Ou um sobrenome, Cristo. Não, Cristo é um título. É um título, é ungido, é escolhido, separado, né? O Cristo é um título de Jesus. Então é a mesma coisa que dizer Jesus Messias, Jesus Cristo, né? Ungido, ungido de Deus. Mas Daniel, né? Martin leu essa passagem na semana passada. Daniel capítulo 9, 25, 26 diz que Deus enviaria o seu ungido. E ele usa a palavra ungido ali. E ele diz depois que ele seria morto. Daniel já profetiza o ungido. Então a gente já vai ver algo que aconteceu no ministério de Jesus, aconteceu na vida de Jesus. Jesus de fato foi morto. A unção, né? O ungido, o que é ungido? É alguém que recebe uma unção. Uma unção é algo que era feito para consagrar alguém, para separar alguém. Era um gesto que demonstrava que aquela pessoa estava sendo separada, dedicada para uma obra importante. Uma obra sagrada. Quem eram as pessoas que eram ungidas, né? Na história ali do Antigo Testamento, história do povo hebreu? Reis, profetas e sacerdotes. Reis, profetas e sacerdotes eram ungidos. Não sei se tu lembra, tem familiaridade com essa história, mas quando Deus rejeita Saul como rei, ele chama o profeta Samuel e diz: vai até a casa de Jessé e vai lá e vai ungir o novo rei. E aí ele vem os filhos, né? Começam a chegar e ele vai lá para ungir o rei. E quando Davi chega, né? Nem estava lá, ele achou que era um daqueles grandes, fortes, o mesmo olhar que todos têm. Vem aquele pequeno, ruivo, mais novo, e ele diz: é esse. Samuel unge Davi, derramando sobre a cabeça dele óleo, né? É a forma que eles ungiam um rei. E assim, como eu disse, reis, profetas e sacerdotes eram ungidos. Lembra disso? Rei, profeta e sacerdote, ungido. Então, mas a Bíblia fala, né? Daniel falou que ele era ungido, o Messias seria ungido de Deus. Como que Jesus foi ungido? Onde é que Jesus foi ungido dessa forma? Não vai aparecer Jesus sendo ungido dessa forma, com óleo sobre a cabeça. Mas Jesus, na passagem que nós falamos na semana passada, que lemos aqui, estudamos sobre ela, Jesus naquele dia, em Lucas 4, capítulos 16 a 21, ele está no templo, e ele vai ler um texto de Isaías 61, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas novas. Olha só de novo, ungiu, me escolheu, me separou, me consagrou, para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes
e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Jesus leu isso, quando ele terminou de ler, ele disse: hoje se cumpriu essa escritura, essa profecia. Porque Jesus estava sendo revelado ali no ministério dele, né? Demonstrando, olha, eu sou esse cara aqui, esse ungido, né? O Senhor me ungiu e sou eu mesmo. Então ele se mostra dessa forma, né? Como ungido de Deus. Primeira coisa, então, como que Jesus foi ungido para quê, né? Esse texto respondeu algumas coisas, mas primeiro, anunciar e proclamar as boas novas da salvação. O texto diz aqui, ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres, e anunciar, e falar, e proclamar. Então esse texto fala, né? Primeiro parte do ministério de Jesus como Messias, como ungido de Deus. Anunciar e proclamar as boas novas de salvação. Segunda parte dessa obra do Messias era se tornar um representante. Teologicamente chamam isso de um representante federal, né? Sabe, federal, federação? Então tem alguém que representa, né? E é isso. Jesus se torna um representante de toda a humanidade. Assim como Adão era o representante de toda a humanidade, quando ele pecou, toda a humanidade se tornou pecadora. Jesus, ungido de Deus, se torna um representante que Deus escolhe para representar toda a humanidade e redimir toda a humanidade na sua obra. Ele torna-se um representante da humanidade contra o pecado e contra o diabo, a serpente lá do Gênesis, né? Essa obra messiânica, essa obra do Messias, ela é decretada desde sempre, desde antes de tudo, desde a fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa com a queda do homem. O pecado não foi um golpe que Deus sofreu e disse: não esperava isso, preciso reagir agora, isso não pode ficar assim. Deus não é pego de surpresa por nada. Esse plano de salvação, a obra do Messias, estava decretada antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8 nos diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. O Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Também, João 1:29, João Batista vê Jesus e diz assim: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse lá no final vai dizer: o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. João Batista, quando vê Jesus, se identifica como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, antes do Apocalipse ainda, né? Mas, lá em Gênesis 3, versículo 15, quando o pecado acontece, Deus fala com Eva e diz assim, fala com a serpente e com Eva, né? Ele diz: porém inimizade entre você e a mulher, a serpente e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. O descendente, não os descendentes, o descendente dela. O descendente, lhe ferirá a cabeça, e você, a serpente, lhe ferirá o calcanhar. Versículo 21 vai dizer: o Senhor fez roupas de pele para eles, Adão e Eva, e os vestiu, né? Adão e a sua mulher. Aquele pecado ali, né, Deus disse: olha, alguém vai vir um descendente da mulher, que vai pisar a tua cabeça, serpente. Tu até vai morder o calcanhar, vai até ferir o calcanhar, mas a vitória vai ser dele. Já pisou a cabeça de uma serpente? Acho que não, né? Espero que não. Mas a cabeça da serpente vai dar a vida dela, né? Quando ele pisa a cabeça da serpente, ele esmaga a serpente, ele acaba com a serpente. E isso que Jesus fez na cruz. E aqui, aquele momento que Deus proporciona roupas de pele para Adão e Eva, ele tipifica aquilo que vai acontecer na frente. Algum animal teve que ser morto, derramar o seu sangue e fornecer, né, aquela pele ali para cobrir aquele pecado. E o cordeiro, que diz em Apocalipse, que João disse, que no Antigo Testamento é usado como holocausto, como sacrifício sobre o altar, para cobrir o pecado,
é um tipo de Jesus também. Quando Jesus vai morrer na cruz, Jesus leva sobre si o pecado de todos nós, ele é o Cordeiro. Então isso estava definido desde o início. Não é um plano B de Deus, não é um plano B de Deus. Jesus fez isso, se tornou um representante da humanidade. E o terceiro aspecto, estabelecer o reino de Deus. Como um homem, comum poderia estabelecer o reino de Deus? Isso é uma pergunta que a gente já vai responder em seguida, mas uma das atribuições do Messias, quando falou lá que ele ia ser o maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, o príncipe da paz, era estabelecer o reino de Deus. Jesus anunciou e ordenou seus discípulos a anunciarem a chegada do reino de Deus. Mateus 4,17 diz assim: daí em diante Jesus começou a pregar e disse: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Jesus anunciou o reino de Deus. Jesus também disse para os discípulos anunciarem. Os discípulos foram e anunciaram, Mateus 10,7, dizendo: o reino de Deus está próximo. Eles anunciaram o reino de Deus. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 a 6, vai dizer o seguinte também: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Vimos que Jesus inaugurou um novo momento na história da redenção, uma maneira que Deus começou a se relacionar com os homens, de forma diferente de antes. Diz aqui que agora Ele os adota como filhos, através de Jesus. Na plenitude do tempo, quando Jesus vem na plenitude do tempo, quando era a hora, não tinha como não ser mais, era para Jesus vir, Ele vem, Ele inaugura esse momento. Jesus vem anunciar o reino de Deus. Romanos 14,17 vai dizer que esse reino, ele não se trata de questões externas, não é um reino como os judeus esperavam. Agora vem um rei, vai sentar no trono e vai acabar com os romanos, vai acabar com tudo isso aqui e nós vamos viver em paz, porque a profecia diz que ele é o príncipe da paz. Não era isso. Romanos 14,17 vai dizer: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, não são coisas físicas, palpáveis, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é uma realidade espiritual, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Uma realidade espiritual e não física. O reino de Deus é diferente do reino desse mundo. E outra coisa interessante, não está aqui, não tinha pensado em falar isso, mas é um reino e não um império. O império, ele é constituído quando é tomado à força. Alguém vem, conquista, estabelece e se torna um imperador. Aqui nós estamos falando de um reino. Deus é rei, Jesus é rei, e ele reina no coração daqueles que o recebem, o tornam rei. Ele é rei, mas ele pode ser meu rei ou eu não posso querê-lo como rei. Mas ele é rei, ele reina. Ele reina sobre esse mundo, ele reina no céu e ele reina no coração daqueles que o recebem. Se torna o rei deles. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo que habita os corações. Bom, mas tudo bem, Jesus fez tudo isso, a gente viu aqui, mas por que Jesus teria condições de fazer isso? O que difere Jesus de João Batista? O que difere Jesus do apóstolo Paulo? O que difere Jesus de Moisés, de Elias? Os judeus tinham Moisés em alta conta. Moisés, um grande profeta, um grande sacerdote. Moisés tipificava o ministério de Jesus. Tudo aquilo que Moisés fez no Antigo Testamento com o povo, sendo quase um rei ali, porque ele governava o povo. Deus era o rei, mas Moisés governava fisicamente. Moisés era, de certa maneira, o sacerdote, embora Arão fosse, mas Moisés falava com Deus face a face. E Moisés era profeta porque ele escrevia, ele trazia a palavra de Deus para o povo. Por que Jesus é maior que Moisés? Primeiro, Jesus não é simplesmente um ser humano.
Jesus é Deus, Jesus é o Deus Filho, Jesus é Deus. Quando a gente canta para Jesus, e a gente fala para Jesus, e a gente ora para Jesus, nós não estamos idolatrando ninguém. Jesus é Deus. Está claro isso? A gente às vezes se assusta quando fala assim, mas fala tanto de Jesus, e Deus, por que não fala tanto de Deus? Jesus é Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo são a trindade, mas Jesus é Deus. Se a gente orar e falar com o Espírito Santo, ele também é Deus. Não são 3 deuses, é um Deus só. Isso é um mistério, né? Não cabe na nossa cabeça. Mas a Bíblia ensina sim. Jesus é Deus. Jesus é Deus Filho. Esse Deus que não existia desde só o momento do nascimento em Maria ali, mas existia desde a fundação do mundo. Ele, em algum momento da eternidade da sua existência, ele vem e encarna aqui. Vive entre nós. E assim como ele vive, exerce o ministério, morre como homem, ressuscita e volta para a eternidade, né? Volta para a esfera espiritual. Mas, em algum momento da eternidade, ele sai desse lugar, né? E Filipenses fala sobre isso. Diz em Gênesis capítulo 1, 26, interessante, não sei se tu já reparou isso, mas fala lá assim, quando Deus criou o homem, ele diz, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Se Deus estivesse sozinho, com quem ele está falando? Está falando sozinho? Está falando na Trindade. Façamos o homem. Gênesis vai falar que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Tem algumas facetas de Deus aparecendo ali. Jesus está lá. Como é que eu sei que Jesus está lá? Em João vai dizer que ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. João capítulo 1, de 1 a 3, e começa dizendo, do princípio era aquele que é a palavra. Lembra como Deus criou todas as coisas? Pela palavra. Hebreus 11, 3 vai dizer que, pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Salmo 33, 6 diz assim, pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Colossenses 1, 16, 17 diz, pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, ele é antes, ele já existia, ele estava lá na eternidade. E nele tudo subsiste. Ele sustenta, ele mantém, ele governa. E se não bastasse isso ainda, Deus declara quem é Jesus. No momento do batismo de Jesus, vem uma voz do céu, Jesus está ali na água, João Batista batizando, o Espírito de Deus vem sobre ele com forma de pomba e uma voz do céu diz, esse é o meu Filho amado, esse é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Deus declara, se não bastasse tudo que a Bíblia diz, Deus declara, ele é meu filho, ele é meu filho. Jesus é diferente, Jesus não é um homem qualquer, Jesus é o Deus Filho. Por isso, ele tem condições de fazer aquilo que foi requerido que ele fizesse como Messias. João capítulo 1 é um texto excepcional. Eu arrisco dizer de tantas vezes que eu li ele nos últimos tempos, que ele é um dos preferidos meus. Porque ele é quase o Gênesis 1 do Novo Testamento. Se tu olhar Gênesis 1, vai dizer lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Vai ler João capítulo 1, vai dizer assim, no princípio, que do mesmo jeito, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Versículo 10. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. O mundo não o reconheceu. Aquilo que a gente disse, eles não
viram Jesus, porque estavam preparados para ver outra imagem, outro Jesus, outro Messias, outro tipo, outra maneira. O mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu. O texto que a gente leu disse que tudo é dele, tudo foi feito para ele e ele que sustenta tudo. Ele veio para o que era seu, o mundo é dele, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, esse é um ponto muito importante para nós, os que creram em seu nome, se tu recebe Jesus, reconhece quem ele é, recebe Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O texto de Gálatas dizia que ele tornou filhos por adoção, ele nos recebe de outra forma, se relaciona diferente com a gente do que antes. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, aquele que é a palavra, o Logos, lá no começo, aquele que estava lá na eternidade, se fez carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, olha só agora, vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E esse texto ainda distingue Jesus de Moisés, porque para o judeu Moisés é muito importante, como eu disse antes. Versículo 17 e 18. Foi a lei dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito. Quem é o Deus unigênito? Jesus. Mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Ninguém viu a Deus, mas quem viu Jesus, quem conheceu Jesus, contemplou Jesus, conheceu a Deus. E essa foi uma das missões, dadas a Jesus, tornar o Pai conhecido. Como o Messias, ele veio proclamar esse reino, ele veio mostrar o rei, ele veio falar sobre o Evangelho, falar das boas novas, e ele veio se tornar o representante da humanidade. Ele veio da parte do Pai, mas assumir o papel da humanidade aqui, fazer o que era preciso para reconciliar o homem com Deus. Como Jesus fez isso? E a gente vai voltar algo que eu disse no começo. Se tu quiser abrir aí o texto, já li vários aqui, mas se quiser abrir o texto aí de Hebreus 1, versículo 1 a 4, também é um texto muito, muito, muito importante do Novo Testamento. Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1 a 4, vai dizer assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Na semana passada a gente falou dos profetas, falou como os profetas anunciaram Jesus. Para aquele contexto, para aquele povo, para aquele momento, Deus falou pelos profetas e disse: vai ser assim, escutem a minha palavra, se aproximem de mim, não se afastem, se vocês fizerem isso vai ser assim. Deus falou com os profetas, pelos profetas ao povo. Mas, nestes últimos dias, Deus nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Aqui de novo fala, o Filho fez o universo, Deus fez o universo através do Filho. Ele estava lá, ele não só nasceu aqui em Belém, ali 30 e poucos anos de ministério e acabou. Não, ele estava lá, Jesus é eterno. Não é infinito, que começou e não termina, mas ele é eterno, ele nunca começou e não tem início, nós não podemos definir início, ele sempre existiu e ele sempre vai existir. Entende quem é Jesus? De quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus. O resplendor da glória de Deus. João disse, que quem viu Jesus conheceu o Pai. Ele é o resplendor da glória de Deus. E a expressão exata do seu ser. Exata do seu ser. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, na cruz, na sua expiação, ali na morte, na expiação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Dá para ver nesse texto quem é Jesus, a grandeza de Jesus, a majestade de Jesus, a eternidade de Jesus, a obra de Jesus.
Dá para perceber? Dá para olhar Jesus do mesmo jeito? Só aquele bebê da manjedoura ou aquele homem pregado na cruz? Dá para perceber quem é Jesus? Jesus, o versículo 2, ele nos aponta aqui desse texto, o versículo 2 mostra que Jesus é comparado com um profeta. O primeiro ofício, Jesus aqui desempenha 3 ofícios, né? Na verdade, um ofício chamado, teologicamente, chama de tríplice ofício. 3 papéis de Jesus. Primeiro, como profeta. Ele vai comparar assim, há muito tempo Deus falou pelos profetas, mas nesses últimos tempos pelo Filho. O Filho faz o ofício profético. Ele se torna um profeta, anunciando o Evangelho, trazendo a palavra de Deus. O profeta não é aquele que só falava do futuro. De maneira assim correta, o profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus. Deus às vezes falava a palavra do futuro, dizia, olha, no futuro vai acontecer isso. Deus falava para o profeta e ele falava para o povo. O ofício profético é isso, anunciar a palavra de Deus. Jesus foi profeta anunciando a palavra de Deus para o povo, dizendo as realidades, ensinando o reino de Deus, trazendo a mensagem de salvação. Jesus exerce um ofício profético. João 8, 28, Jesus disse assim, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Jesus não falava da sua cabeça, Jesus falava o que o Pai mandou dizer. Profeta. João 14, 10, Jesus diz também, você não crê que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Ofício profético. João 1, 14, 18, a gente já leu, que disse, ele viveu entre nós, vimos a sua glória e ele tornou o Pai conhecido. Quem olha para Jesus, vê o Pai. Profeta. Alguns profetas do Antigo Testamento, eles encarnaram a mensagem. Deus disse, olha, agora tu faz isso, agora tu se veste assim, agora tu vai para tal lugar, né? E ele encarnou a mensagem que ele devia transmitir. Jesus também encarnou e transmitiu o que precisava transmitir. Primeiro ofício de Jesus, então, profeta. Profeta. Como Messias, ele foi profeta. Como Messias, ele foi também sacerdote. Versículo 3 desse texto de Hebreus capítulo 1, vai dizer assim, tendo realizado a purificação dos pecados. Quem fazia a purificação dos pecados no Antigo Testamento para o povo hebreu era o sacerdote. Ele recebia, né, as ofertas e ele fazia o holocausto, o sacrifício sobre o altar. E ele era o intermediário entre Deus e o homem. E para que pudesse fazer isso, ele precisava estar puro. Ele precisava primeiro sacrificar por si mesmo, tendo o perdão pelo seu pecado e depois podendo interceder pelo povo. Jesus, ele se torna esse intermediário entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 5 e 6 diz assim, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. E esse testemunho foi dado em seu próprio tempo. Jesus se torna o intermediário entre Deus e os homens, e ele também, além de sacerdote, ele foi o sacrifício. Ele foi o próprio sacrifício. Diz o texto que ele se entregou a si mesmo como resgate. Capítulo 7, versículo 27 de Hebreus, fala a mesma coisa, que Jesus fez isso uma vez só, por todas, né? Vai dizer, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive para sempre, eterno, e intercede por eles, como intermediário, como sacerdote. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos. É esse, não aquele que errava de novo, que também era pecador, mas esse, Jesus, santo, inculpável, puro, separado dos pecados, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro pelos seus pecados e depois pelos do povo. Ele fez isso de uma vez por todas e a si mesmo se ofereceu. A si mesmo se ofereceu.
Hebreus capítulo 4 diz também: temos um grande sumo sacerdote que entrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. E fala depois que alguém que como nós passou todo tipo de tentação, porém sem pecado, e por isso ele é alguém que sabe como nós somos, sabe o que nós vivemos. Ele é alguém que se compadece de nós. Ele é um sumo sacerdote identificado conosco, mas santo. Santo. Ainda nesse ponto, Colossenses capítulo 2, 13 a 15 diz assim: quando vocês estavam mortos em seus pecados, na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou, juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando na cruz. Havia algo contra nós, do pecado. Jesus pagou essa dívida. Jesus, com a sua morte na cruz, com a sua obra, ele acabou com a dívida. Ele rasgou a promissória. E agora nós temos livre acesso a Deus. Como sacerdote, ele se coloca entre Deus e o homem, diz: eu faço isso, eu posso fazer. E eu posso fazer por quê? Eu sou Deus Filho, encarnei, vim aqui, vivi, fiz, sem pecado, e posso morrer no lugar de vocês, como representante da humanidade. Último ofício de Jesus. Jesus como um rei, profeta, sacerdote e rei. Lembram os três que eram ungidos? Profetas, sacerdotes e reis. Jesus é ungido e ele desempenha a função de profeta, sacerdote e rei. Como rei, o reino de Deus anunciado por Jesus, como eu disse antes, não um reino terreno, mas espiritual. E ele governa com o Pai, sobre o mundo. Protege o seu povo e avança, sobre os inimigos, derrotando os inimigos. Efésios 1, versículo 20 a 23 diz assim: este poder Deus, exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à direita das regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era de quem escrevia, mas também na era que há de vir. Não há nome igual ao de Jesus, não há poder igual ao de Jesus, não há autoridade igual ao de Jesus. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda a circunstância. O texto de Hebreus já diz que ele executou aqui a sua obra, ele morreu na cruz, ressuscitou e foi assentar-se à direita de Deus, na majestade nas alturas. E esse texto mostra de novo quem Jesus é e onde ele está, o que ele faz. E esse texto fala, que ele então assentou-se lá e tem agora todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder. Ele domina, ele governa, ele reina. Consegue olhar Jesus de uma forma meramente humana? Consegue olhar agora a mensagem do Natal, não só do Natal, mas da Páscoa também, de uma forma meramente humana? Dá para entender quem Jesus é? Se Jesus é esse, que tudo isso está envolvido na história de Jesus, e a gente conheceu o ministério de Jesus numa fatia tão pequena da existência. Na eternidade, esses 30 e poucos anos é nada. Mas Jesus se revelou aquilo ali, revelou daquela forma para nós, para que nós entendêssemos um pouco, e a Escritura nos revela o resto do que Ele é. Aquilo que é suficiente para entrar na nossa mente humana, limitada, racional, para entender quem Jesus é. E olhar de outra maneira. Jesus cumpriu tudo aquilo que as profecias diziam a respeito do Messias. Sua obra trouxe libertação do poder, do pecado, da morte. E o mais importante, não há nada mais a fazer nesse sentido. Não há nada mais a fazer nesse sentido. A obra de Jesus foi completa. Para nos libertar, para nos resgatar, para nos reconciliar com Deus. O que nós precisamos fazer é tornar Jesus também o Messias para nós. O nosso rei, o nosso sacerdote. Entender o ofício sacerdotal de Jesus, que eu chego ao Pai por Ele. Que Ele deve reinar na minha vida. E que Ele anuncia a palavra de Deus mesmo, Ele revela a palavra de Deus para mim. E eu preciso de Jesus, preciso receber Jesus na minha vida. Nós
precisamos assumir a nossa incapacidade, reconhecer a sua suficiência de Jesus, render-se a Ele. Mateus 16:15, eu li antes, né? E vocês, perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Versículo 16, Pedro responde. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente cantou aqui, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável. Quem é Jesus para ti? Quem é Jesus para ti? Jesus é o Cristo, Jesus é Deus. Feche teus olhos, vamos orar. E eu quero te desafiar essa semana a refletir sobre Jesus. Quando tu ora e fala assim, Jesus, na tua oração, olha para Ele dessa maneira, né? Um Deus eterno, um Filho de Deus, Deus Filho, que existe desde a eternidade, que vai existir até o fim, né? Que não tem, esse fim não chega, é eterno, mas que Ele ainda virá. Virá como nós cantamos Ele, virá com poder. E que tu possa dizer aquilo que a música disse ali antes, né? Eu estou gastando por Ele a minha vida. Eu entendo quem Ele é. Estou gastando a minha vida, perdendo tudo se for necessário, mas por amor e com alegria, porque Ele não só é o dono do universo, mas Ele também é o dono da minha vida, dos meus dias. E eu me rendo a Ele. Vamos orar. Senhor Jesus, nós refletimos aqui sobre o Senhor nessa manhã, tentando entender o que a Tua palavra revela sobre o Senhor. É tão grande, o Senhor é tão grande, tão poderoso, tão imenso, tão pouco que nós podemos compreender com a nossa mente limitada, Deus, mas já nos escandaliza, não como os judeus, mas nos escandaliza ao ponto de ver quanto o Senhor é grande, quanto o Senhor é grande, e nos escandaliza o Teu grande amor, Deus, por nós, de ter aberto mão da eternidade, da glória, da presença do Pai, e encarnar, Deus, e viver entre nós, como João escreve ali, para podermos ver a Tua glória, e podemos conhecer o Pai, porque o Senhor o tornou conhecido, e nos encheu, Deus, de graça e de verdade, aquele tempo ali, e enche hoje a nossa vida ainda, de graça e de verdade, de amor, e nós queremos, Deus, viver, não podemos viver da mesma maneira, Deus, viver indiferentes a isso tudo. Molda a nossa vida, molda o nosso coração, seja o Rei em nós, que nós possamos ter o Senhor como o mediador, Deus, aqui, entendendo que nós não podemos fazer nada para sermos salvos, mas que o Senhor fez tudo e a Tua obra é suficiente, mais que suficiente para nós. E possamos andar com o Senhor aqui, como cantamos mesmo, gastando a nossa vida, e se necessário perdendo tudo, mas com amor e alegria, porque são os melhores dias, o Senhor é o dono deles, e queremos viver tudo, entregar tudo para o Senhor. O Senhor entregou tudo por nós, nós queremos render a nossa vida ao Senhor, viver uma vida para o Senhor, devolver tudo o que nós podemos, tudo que temos é do Senhor, tudo o Senhor nos deu, que possamos viver assim, e anunciar isso aos outros, Deus. Quantos não conhecem a majestade do Senhor, a Tua obra de salvação, que possamos também anunciar, Deus, o Senhor para os outros. E esse tempo de Natal seja oportuno, seja frutífero, Deus, também nesse sentido, que vidas se abram para o Senhor Jesus, que o Senhor possa habitar os corações, Deus, estabelecer o Teu reino que foi anunciado aqui nos corações das pessoas também, através do Teu Espírito Santo, e essa palavra possa se cumprir ainda nos dias de hoje também, em cada coração. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, amém. Amém.